tive a Sofia, o peito vem aonde? Oi, joelho! Porque não tinha como, né? A gente caiu, ela mamou tudo que tinha. Sobrou nada, caiu no joelho. Foi fazer a reforma, tinha certeza absoluta que nunca mais eu ia ter filho. O que eu falei pro médico? Soca 400 ml. Ai, que delícia! Botou 400 ml em cada peito e ainda tirou a minha auréola. Porque tirou não, diminuiu, né? Porque quando você vai dar de mamar, a auréola vai alargando, vai ficando escura e o bico vai... Horrível, né, gente? Mas é essa a realidade. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. E o bico vai ficando grande. Por quê? É mais tipo uma chupeta, né? Pro bebê pegar, a auréola vai ficar mais escura pra ficar mais resistente, pro bebê enxergar, enfim. Prioridades. E beleza. Só que eu falei, agora eu vou ficar com essa teta feia caída no joelho, que esse negócio ali. Aí eu diminuí tudo, a gracinha de peito. Para quê? Porque a gracinha de peito não serve para nada. Mas como eu achei que eu não ia ter filhos, eu deixei o peito bonitinho, que era pra ver mesmo, né? Só que agora que eu tenho que usar o peito, porque o peito não é feito pra ver, ele é feito pra usar. E é pra criança, não é pro homem, por incrível que pareça. Eu não posso usar. E agora eu tô arrasada. Então, tô brincando assim, porque eu sou palhaça, eu falo tudo rindo, mas eu fiquei bastante triste. Porque eu não sei se eu vou conseguir amamentar. Eu amamentei meus 2 filhos super bem. Eles mamavam muito. Só que eu não sei se eu vou conseguir amamentar esse, porque eu cortei muito o peito. E tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí acabamos de ver Mayra Card atualizando o grande público sobre qual é a real situação do seu bico, senhores. E a trajetória do bico da Mayra Card, posso dizer que foi sofrida, senhores. Eu não sabia que ela estava passando por essa situação. O bico, segundo a própria Mayra Card, já foi muito espichado, até porque essa parte aí serve como se fosse uma chupeta para as crianças. E pelo fato dela ter tido 2 filhos que mamaram bastante, e também como ela já teve 6 casamentos, não querendo ficar falando desse tipo de assunto, mas como a gente tá falando do bico, inclusive a Mayra Card nos alertou aí durante o vídeo que essa parte não foi feita para adultos se amamentarem e sim para as crianças, mas a gente sabe que acaba rolando, né? É raro, mas acontece sempre. Muitos homens, mesmo depois de adulto, gostam de se utilizar dessa questão do bico. Todos nós sabemos que o bico é utilizado, logicamente, quando a pessoa acaba de ter um bebê, mas também nos momentos de descontração. Eu mesmo sou do tipo de pessoa que dou muita importância pro bico da guerreira. Se for um bico estilo Mayra Card antes da cirurgia, é meio complicado, né? Não que eu vou deixar de gostar da madame, mas não vai ser a mesma coisa. Só que se a gente for falar sério sobre esse assunto, isso aí que ela tá falando é completamente normal. A questão do bico, assim como tudo na natureza, acaba sofrendo os efeitos da gravidade. E o equivalente a isso nos homens acontece quando as ovas do cara começam a dar aquela murchada. Todos nós sabemos que com o passar do tempo, essa parte do corpo do homem tende a dar aquela espichada para baixo também. Não é uma coisa muito estética, mas fazer o quê? Mas eu diria que essa questão da mochiba do homem não é uma coisa tão relevante, não faz tanta diferença assim para a guerreira quanto a questão do bico. Enquanto que para o homem isso nem faz tanta diferença assim, para a guerreira esse pode ser um fator determinante porque afeta diretamente a autoestima delas. Se a madame é relativamente jovem ainda, costuma ter a sua intimidade com o marido regularmente, ela pode se sentir um pouco desconfortável quando ela percebe que o marido já não tem o mesmo interesse pelos bicos como nos velhos tempos. É quando o cara já não esfrega mais a cara. E é lógico, tá de brincadeira? Qual marido vai sentir atração por essa parte se tiver de um jeito parecido com o que a Mayra Card relatou que tava dela? Por isso mesmo que ela deu um jeito. Infelizmente, nem todo mundo tem condições financeiras para poder fazer esses mesmos procedimentos e por mais que o marido tente não transparecer essa falta de entusiasmo com essa parte do corpo da guerreira, mas é que fingir durante muito tempo é difícil. A guerreira começa a perceber que o cara já nem toca ali mais quase nessa parte e todos nós sabemos que as pessoas continuam sendo amamentadas depois de adulto e é nesse momento em que o casal tá junto que muitos homens dão uma atenção especial para essa região e assim como nos velhos tempos viram como se fosse um bebezão. E levando esse fator em conta e também a questão da amamentação dos filhos e mais a gravidade ainda, não tem bico que aguenta. Além disso, no processo de amamentação do bebê, essa questão fica muito mais acentuada, porque além de esticar essa parte do corpo até o limite, também tem aquele fator que a Mayra Card falou que a rodela fica grande e escura, tem umas até que ficam com rachaduras, estrias e, no piores casos, até pelo.
E diante desses fatos, muitas pessoas podem até se perguntar, mas poxa vida, pra que a Mayra Card gravou um vídeo só pra falar do real estado do seu bico? Será que precisava? Tem mais alguém no mundo interessado nesse assunto além de Mayra Card e o próprio Primo Rico, que inclusive declarou no seu casamento que ele não foi o primeiro, mas ele seria o último? Eu mesmo tenho que confessar que nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas já que ela tocou no assunto e levando em conta que eu dou uma grande importância pra essa parte da pessoa, eu acho que essa seria uma excelente hora da gente falar sobre os bicos cor de chocolate. Não tem por que esse assunto ser um tabu, até porque se não existisse bico, não teria humanidade. Nesse caso em específico da Mayra Card, como ela tem bastante dinheiro, ela ainda teve a opção de fazer uma reconstituição total dessa parte do corpo. Inclusive, em determinada parte do vídeo, ela falou pro médico socar 400 ml e foi exatamente isso que o médico fez. Toma aí, ó, 400 ml. Até porque o caso da Mayra era grave. Ela mesma relatou aí que tava com um pouco de flacidez, com a rodela grande, a ponta esticada, flácido, murcho e olhando para baixo ainda. Ou seja, era o combo. E graças a Deus, hoje em dia, com o advento da tecnologia, é possível você fazer uma reconstituição total dessa parte. Até porque, como a Mayra disse, antes da cirurgia estava batendo no joelho. Embora ela tenha declarado que os bicos foram feitos para as crianças, e teoricamente isso não faria a menor diferença, a questão estética, mas todos nós sabemos que faz a diferença sim, principalmente se a esposa quiser se manter atraente para o marido. A Mayra Card falou que fez a cirurgia na época só por uma questão estética mesmo, só para ver, porque ela queria deixar bonitinho para poder olhar de vez em quando. Então vamos imaginar que seja exatamente isso, que ela fez uma cirurgia que é até complicada se for ver, só para poder olhar de vez em quando. E se for isso, eu acho que ela pensou também um pouco no Primo Rico, porque querendo ou não, com todo respeito, né pessoal, não querendo entrar na intimidade do casal, mas como o assunto é justamente esse, em algum momento as guerreiras que estão nessas condições, igual a da Mayra, podem achar que o marido vai se interessar por outra guerreira justamente por ela estar deixando a desejar nessa questão do bico. Como a gente sabe, muitas guerreiras ficam inseguras porque elas ficam comparando o seu corpo com outras. E levando tudo isso em consideração, a guerreira que tem condições financeiras de fazer essa cirurgia fica bom para todo mundo. Para ela que vai ter a sua autoestima elevada, para o maridão também, né, que muitos gostariam que se fosse possível, se não for pedir demais, se der para dar uma ajeitada é melhor, principalmente se o cara vai se relacionar com uma dama que já tem filhos de outros relacionamentos. Como a gente acabou de aprender, a amamentação muda bastante essa parte do corpo, só que o cara não tem absolutamente nada a ver com isso. Claro, só mais uma vez aqui lembrando, só pra ver, não é pra pôr a boca nem pra esfregar a cara, e muito menos pra se amamentar, né, depois de adulto. É só por uma questão estética e de autoestima, nada mais que isso. Mas falando sério aqui, e não especificamente no caso da Mayra Card com o Primo Rico, pra não ser deselegante com eles, eu só vou falar no geral que a humanidade, mais especificamente os homens, continuam apreciando essa parte mesmo depois de adulto. E se o cara se casa com uma guerreira que tem essa parte meio defasada, igual a Mayra Card relatou, pro cara já não é a mesma coisa. Pro homem é como se fosse 50% a menos. Porque da mesma forma que a esposa gosta de ter o seu marido atraente, o marido também gostaria. Até porque dessa forma a interação entre os dois vai ficar muito mais agradável. E resumindo, se não tiver um bico apresentável, pra mim pelo menos é amiga. É a mesma coisa que um homem com a chapeleta pequena. Tem guerreira que se contenta, não dá nada. O cara vai ter uma autoestima baixa, muitas vezes o cara se sente inseguro e também fica nessa de se comparar com outros. Só que, mais uma vez, com o advento da tecnologia, é possível também dar um jeito nisso. E se a pessoa tem condições financeiras, por que não? O marido da Gretchen, por exemplo, fez uma harmonização peniana e pra ele deu certo. Eu só acho que é uma coisa bem invasiva pro homem e dolorida, porque eu acho que não dá nem pra dar anestesia, é no pelo mesmo. Já uma cirurgia nessa região pras guerreiras, apesar de ser delicado, mas pelo menos dá pra dar uma anestesia e em pouco tempo ela consegue se recuperar, e tudo isso só pro marido poder olhar, uma questão estética, não tem problema. Mas eu espero que dê tudo certo aí pra Mayra, que ela consiga reverter essa questão da rodela, que ela falou inclusive que fica desse jeito por uma questão evolutiva. Eu mesmo não sabia que a Mayra Card entendia tanto de bico. Fiquei surpreendido aí com esse vídeo dela, e se for o caso dela ter que fazer a cirurgia mesmo, eu espero que ocorra tudo bem, tanto com a cirurgia e também com essa gestação de agora, e eu espero que ela e o Primo Rico sejam muito felizes, independente do bico. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários de forma respeitosa o que você pensa disso. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar a sinetinha que
que isso é muito importante, ajuda imensamente o canal a crescer e caso seja do seu interesse, junte-se a Masters Teta Bico Esticado Júnior Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!